galera, tudo bem? Eu vi um post no Wattpad do Brasil sobre motivos que fazem você desistir de ler uma história. E é sobre isso que a gente vai trabalhar hoje, beleza? Eu vou falar de alguns desses motivos e como fugir deles para que o seu livro não esteja presente nessa lista. Vamos lá! Você está lá de boa, lendo o seu livro, e aí, pá! Erro de concordância. Aí, pô, você continua mais um pouquinho, daqui a pouco, pum! Erro de vírgula. Aí você, não, beleza, vamos lá, vamos continuar lendo, né? Aí você vai lá, pá, daqui a pouco, pô, erro de acentuação, ortografia. Cara, muita gente larga o livro. E aí você vai falar, pô, mas a história é boa. Tá, tudo bem, você pode argumentar. Todo mundo pode sempre argumentar. Mas o fato de que a sua história é boa, muitas vezes não vai impedir uma pessoa de abandonar seu livro por erros gramaticais. Principalmente quando a gente está falando de erros gramaticais crassos, aquele erro que você olha, todo mundo olha e fala, tá errado. Como é que a gente vai fazer? Bom, vem comigo aqui. Vamos lá. Cara, um dos principais erros gramaticais que a gente encontra, principalmente no Wattpad, é a crase. Né? A crase é uma coisa que incomoda pouco. Vamos começar pelo que incomoda menos os leitores. Erro de crase, se você lembrar que você só usa crase antes de palavra feminina, você já está com meio caminho andado. Encontro muito crase de vez em quando atrás de palavra masculina. Não existe crase antes de palavra masculina. Porque o a antes de uma palavra masculina, se for ter a preposição, vai ser ao. Não vai ser acraseado. Beleza. Erro de vírgula também tem muito, né? Erro de ortografia. Gente, ortografia tem demais, tá? A primeira dica que eu coloco aqui para você evitar os erros mais grosseiros, né? Que são os erros que realmente fazem o seu leitor abandonar completamente o seu livro. Pode parecer bobagem, pode parecer simples, mas é isso mesmo. Use o Word, tá? Use um corretor. Se você não tiver o A, não tem o Word. Tá, tudo bem. Se não tem o Word, não usa o Word. Mas tenta baixar, baixa um corretor na internet, não sei. Usa o Google Chrome, tem expansão de corretor ortográfico. Cara, ortografia, principalmente, vai pegar. Vai pegar o grosso, tá? Você já consegue tirar aqueles erros que são absolutamente inaceitáveis. Beleza? Sem fazer muito esforço. Aí você vai me perguntar, pô, Ricardo, mas e aí? Eliminei todos os erros do meu livro? Ainda não. Por quê? Porque por ser uma ferramenta, sabe, um programa de computador, o Word tem limitações, né? Por exemplo, se você ia escrever mãe, você se confundiu e escreveu mão, o Word não vai identificar isso. Ele vai achar que era mão mesmo e tá tudo certo. Então, o segundo passo é releia. Depois que você corrigiu o grosso com o Word, releia o seu capítulo. A parte do seu livro que você escreveu. Por quê? Porque nessa releitura, depois da primeira correção, com mais calma, você pode acabar encontrando alguma coisa que passou batido. Isso é muito importante. É importante você ter esse cuidado com o seu trabalho, esse cuidado com o seu leitor. Entendeu? Beleza. Ah, fiz isso. Ok. Já estamos caminhando. Só que, além disso, é um pouco psicológico. Os nossos erros, muitas vezes, tendem a passar batido pelos nossos próprios olhos. Então, se você tem muita dificuldade com crase, é capaz de você fez com o Word, ele deixou passar alguma crasezinha, aí você releu, a crase continua lá, dá para alguém ler. É exatamente isso que você vai fazer. Ah, Ricardo, quem? Não sei. Pode ser um leitor beta que você conheceu na internet, pode ser um familiar, pode ser um amigo, alguém. Ah, isso é difícil conseguir.
Pode ser um pouco. Se você não conseguir de jeito nenhum, paciência, a gente pula essa etapa. Mas faz uma postagem, né, no grupo do Facebook, fala, olha, estou precisando de leitor beta. Você consegue. De modo geral, você consegue. Se não conseguir, caminhemos. Né? Bom, aí você vai lá, chega no Wattpad, né, ou no Sweek, ou no Nia Fanfiction, né, você vai publicar seu livro. Beleza. Vamos dizer que o seu livro já está livre de erros. Beleza, então funcionou o que você fez, parabéns. Mas muitas vezes não tá. Às vezes você fez tudo bonitinho e, cara, passou. Como diria uma professora minha, passou uma gralha, né? Ficou uma gralha lá. O que você faz com essa gralha? Né? Bom, se você não vê a gralha, você não vai fazer nada. Mas quando alguém encontra gralha para você, muitas vezes a pessoa avisa. E aí, não seja aquele cara que fica assim: ei, você! Falando mal do meu livro! Eu vou te matar! Quem você pensa que é? Não seja esse cara. Não seja esse cara. Porque quando você faz isso, primeiro, serviço de correção, serviço de revisão é caro. Tem alguém querendo fazer de graça para você. De graça, toma! Toma aqui essa dica para você. Olha esse erro. Você vai recusar o serviço porque você está muito apegado com o seu livro? Não faça isso. Trate essa pessoa com carinho, com amor. Abraça essa pessoa, sabe? Abraça bem, bem forte. Isso, abraça. Leva para casa. Põe num potinho. Porque essa pessoa está te ajudando. Então, aproveite esses comentários e use isso também como uma forma de melhorar o seu texto. Se alguém apareceu lá, fez um comentário, olha, tem um erro aqui, um erro ali, cara, não enxota essa pessoa, não manda ela embora. Você dá um beijo nela, agradece pela observação, vê se o comentário dessa pessoa é pertinente, vê se procede, e procedendo, bola para frente, é isso mesmo, corrige o erro que a pessoa falou, manda um beijo para ela agradecendo e vamos seguir. Então, erro gramatical, quando o erro é muito grosseiro, o que o leitor vai pensar? Ele vai pensar que você não cuidou da sua obra. Então é por isso que seguir esses passos que eu falei é importante. Porque você tem que cuidar da sua obra. Se você não cuida da sua obra, se você não prestigia o seu próprio trabalho, por que o seu leitor vai fazer isso? Por que ele vai falar, eu vou ficar lendo tantos livros bem revisados, eu vou ficar aqui martelando a minha cabeça com esse cara que trabalha de qualquer jeito, tá? Então, vamos seguir as dicas. Se você tiver outras dicas, pode mandar aí nos comentários. E vamos cuidar para pelo menos os erros gramaticais piores a gente conseguir estar tirando aí do livro. Valeu? Vamos para o próximo assunto. Bom, outra coisa de matar a história e mandar o seu leitor correndo para casa, gritando socorro, é um enredo frágil. E o que eu chamo de enredo frágil? Bom, muitas coisas podem configurar um enredo frágil, mas é basicamente enredo que não faz sentido, plot twist que aparece do nada, um casal que não fica junto ou fica junto sem que isso realmente faça sentido. Ou seja, um enredo inconsistente. Beleza, como é que eu vou saber se o meu enredo é consistente? Bom, primeira coisa, vamos planejar, né? Planejamento no enredo faz com que você evite isso. Por quê? Porque antes de botar a história de fato no papel, você já está vendo essa história por alto. E nesse momento você consegue sentir se essa história está fazendo sentido ou não. Entendeu? Beleza. Como é que eu faço isso? Bom, existem várias formas de planejar uma história, de construir um enredo. Você pode fazer um roteiro, né, com mais ou menos detalhes, mas trazendo uma lista dos eventos que vão acontecer e vendo por alto, você mesmo já vai percebendo se esse enredo tá bom, se esse enredo tá bacana ou não. Você pode fazer o método floco de neve, né? Que você começa com a parte bem genérica e aos poucos você vai expandindo
para chegar na complexidade do enredo final. Independente do método que você usar, é importante esse planejamento. Mas não é só isso, tá? Planejar é importante, mas você tem que sempre manter uma atenção aos detalhes do que você escreve, tá? Isso é especialmente importante para quem não gosta muito de planejar. A pessoa vai lá, escreve o capítulo da cabeça. O grosso da história está lá, mas tem detalhes que ela deixou que daqui a pouco ela esquece que deixou. E esse detalhe vai ficando para trás, daqui a pouco ele some. E o leitor que prestou atenção naquilo, muitas vezes vai pensar, uai, e aquele personagem lá que apareceu? Nossa, e aquele evento? Vai dar em nada, e dá em nada e ele fica frustrado. Tá? Ele vai ficar frustrado, vai ficar, poxa, não foi bem planejado. Não foi bem montado. Mas não é só o enredo em si. A gente tem que levar isso para as personagens também. Por quê? Cara, vamos voltar na história da literatura, vamos ir lá no romantismo. No romantismo, a gente tinha o herói, a gente tinha a mocinha, a gente tinha o vilão, e os personagens eram planos. A mocinha era boazinha, bela, perfeita, pura, tudo incrível. O mocinho era corajoso, heróico, o vilão era mau, cruel, sórdido. Você tinha personagens planas, personagens sem nenhum pingo de profundidade. E aí o que acontecia? As personagens se tornavam muito previsíveis, né? O que aconteceu logo depois? Veio o realismo. No realismo isso mudou. Surgiram as chamadas personagens esféricas. O que é uma personagem esférica? É exatamente o contrário da plana. É uma personagem com profundidade. É uma personagem que não necessariamente é só boa, só ruim. Ela pode ser os dois, dependendo do momento. São personagens mais humanas. Aí você fala, Ricardo, beleza, massa, mas o que eu tenho a ver com isso? Bom, o que você tem a ver com isso é que você não está mais no romantismo. Né? Você já tem toda a história da literatura, você tem acesso a muito conhecimento para saber que não dá mais para a gente desenvolver personagens que o cara é sempre bom, o cara é sempre mal, que o cara não é humano, não é vivo, não é gente. Entendeu? Não tem pele, não tem carne e osso. Então, beleza, meu personagem é legal, mas ele vai errar, ele vai falhar, ele vai te decepcionar alguém em algum momento. Isso é importante. Isso é importante porque isso incorpora, isso dá volume para o seu personagem. Ah, como é que você faz isso? Vamos lá. Quando você for criar uma história, antes de escrever o primeiro capítulo, crie seus personagens. Vamos supor que a gente vai escrever aqui uma fantasia e o meu personagem principal vai ser um rapaz chamado Titã. O nome é horrível, né? Mas beleza. Titã. Titã é o nome do menino. Tá. Quem é o Titã? Titã é um menino que nasceu lá na aldeia pequena e ele descobriu que tem poderes mágicos. E é isso aí, vamos escrever. Não! Não! Ainda não. Veja bem, legal, você já criou alguma coisa. Você deu uma origem pro menino. Você deu poderes pro menino. Massa. Mas e aí? O seu personagem tem que ter profundidade. Ele tem que ter mais que isso. Como é que foi a infância dele nessa aldeia? Foi tranquila? Né? Não. Como ele tinha poderes diferentes, as pessoas hostilizavam esse menino, que tinham medo dele. O coitado do Titã teve uma infância muito difícil. Ele ficou com muita raiva dessas pessoas. Tá bom. E o que isso gera no personagem? Né? Por causa disso ele não gosta muito de conviver. Pô, legal. Olha só, a gente criou um background aqui bem simples. E esse background, esse pano de fundo que a gente está dando para essa personagem, para esse menino, no caso, o Titã, já tem uma implicação na personalidade dele. Olha aí. Demos um pouquinho de profundidade para o Titã. E aí a gente vai continuando. Beleza. E as experiências, e os poderes. E você vai criar toda a biografia do Titã. Né? Isso não interessa qual é o seu gênero, tá? Se é romance, vai ser um background no nosso mundo, beleza.
Né? Como é que foi a infância? Os pais eram separados ou os pais estavam juntos? Estudou aonde? Estudou como? Porque tudo isso vai implicar em como é essa personagem no presente. E você não precisa nem citar o evento. Você pode criar uma personagem mulher, por exemplo, que foi violentada sexualmente, e você não precisa falar isso na história. Você pode passar o livro inteiro e ninguém saber que ela foi estuprada de repente. Mas isso tem uma implicação onde? Na personalidade dela. Isso vai ter efeito. Isso vai dar complexidade para suas personagens, isso vai tornar elas mais humanas, mais palpáveis e vai fazer com que o seu leitor se identifique com elas, porque o seu leitor é humano, o seu leitor é esférico. E personagens esféricas, quando chegam no enredo, tendem a gerar um enredo melhor, um enredo mais consistente, um enredo mais próximo do que o leitor espera de um livro. Entendeu? Então, trabalhem com muito carinho o enredo, trabalhem com muito amor o enredo, para que ele seja consistente. Beleza? Vamos para o último assunto agora. Bom, para falar de clichê, a primeira coisa que eu quero te informar é: a sua história é clichê. Eu não sei o que você escreveu, eu não sei o que você pretende escrever, mas muito provavelmente tem um monte de clichê no meio. Por quê? Porque o que é clichê? Clichê é uma coisa que foi usada várias vezes por pessoas diferentes e aquilo ficou cristalizado, tá? Clichê é basicamente isso. Clichê não é bom, clichê não é ruim, clichê é um clichê. E é impossível, tá? Impossível não existe, mas é praticamente impossível fazer o seu livro sem nenhum clichê. Aí você vai falar, poxa, por que as pessoas reclamam de clichê então? Porque quando a pessoa está reclamando, ela não está reclamando da existência pura e simples do clichê. Não é esse o ponto. A pessoa está reclamando do fato de que o clichê não está sendo bem usado, e aí parece só que você está lá, tira um personagem daqui, tira outro daqui, troca, solta, e a pessoa está lendo a mesma história de novo, com outra roupagem. Isso é ruim. Vamos lá. Vamos pensar um clichê clássico da fantasia. O cara que começa fraco e vai ficando forte ao longo do enredo. Cara, isso é um clássico, isso é um clássico. É tão comum, mas tão comum que vira piada em alguns momentos. Só que, vamos lá, isso pode ser bem feito, isso pode ser mal feito. Então eu posso chegar lá e falar, olha, meu personagem está aqui fraco. Aí ele foi lá, treinou, tá mais forte. Foi lá, treinou, tá mais forte. E cada vez tá mais forte. Cara, isso cansa. Você fala, velho, eu já vi essa história. Eu já assisti Dragon Ball, eu já vi vários mangás aí, isso rola o tempo inteiro. Isso é muito comum. Outro fala, olha, não, ele ficou mais forte porque foi vítima de uma maldição, isso tem um impacto negativo em outra coisa. Bom, você vai desenvolver o seu enredo. O clichê, ele tá lá para te ajudar, tá? Ele é algo que alguém já fez e deu certo, não virou clichê por nenhum motivo. Os clichês existem porque eles funcionam, porque as pessoas gostam deles. Mas você tem que saber usar. Se eu simplesmente virar falar, olha, eu estou aqui criando essa história sobre esse ninja chamado Ryan, e ele está aqui na Vila do Galho, e, e aí na Vila do Galho o objetivo dele é ser o Shokali, que é o grande mestre. Oi? Tem um mangá chamado Naruto, conhece? Já ouviu falar? Eu nem gosto muito, mas oi, super famoso. Então, super bem sucedido. Então, olha, foi mal, mas não dá. Não dá. Então, é esse o cuidado que você tem que ter na hora do clichê. Não é não usar. Usa. Pode usar clichê. Mas tenha certeza que a combinação dos vários clichês que estão lá na sua história não estão gerando uma coisa extremamente comum, extremamente parecida com todos os outros que escrevem o gênero que você escreve. Porque, se for assim, a chance da sua história ser esquecível aumenta muito. Beleza, galera?
Esse era o último dos pontos. Eu peguei os principais pontos que eu encontrei nas reclamações no grupo Wattpad Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. E antes de fazer o encerramento do vídeo, chamar minha participante especial que dormiu o vídeo inteiro aqui no fundo. Não sei se vocês repararam nessa coisinha linda aqui. Mel, vem cá. Vem cá. Vem cá. Essa aqui é a Mel. Tá? Levanta, Mel. Levanta aqui. Aqui pra vocês conhecerem a Mel. Ó. Obrigado, Mel. Agora, se vocês não derem um like por mim, deem um like pela Mel, que tá aqui. Eu preciso comprar a ração dela. Valeu? Obrigado aí. Obrigado pela audiência de vocês. E até o próximo vídeo. Falou!